Estamos aqui para mais um podcast .com.você. Nós temos hoje o privilégio, a alegria, a satisfação de receber em nosso estúdio a advogada tributarista Carol e a Viviane, advogada tributarista também. E nós vamos conversar um pouco, abrindo esse programa com uma série que a gente está chamando de tributário, né? Tributário, porque a gente sempre vai bater papo sobre o sistema tributário, sobre a reforma tributária, fundamentalmente. Essa que foi agora votada no Congresso e promulgada. E a gente pretende fazer uma série de programas com o nome de tributário para facilitar o entendimento das pessoas. Uma matéria muito complexa e muito árida, muito técnica, e quando o brasileiro fala com o brasileiro em português, é difícil de entender. Imagina aqueles que estão lá fora do Brasil, querendo investir no Brasil, para trazer empresas, indústrias e gerar empregos, oportunidades. Então, tudo que for possível ser feito para facilitar o entendimento dessa matéria, nós queremos fazer. Por isso é que nós estamos hoje inaugurando essa série chamada Tributário. E eu agradeço muito a presença de vocês e quero dar a vocês o direito de boas-vindas aos nossos telespectadores. Obrigada, senadora. É uma alegria estar aqui hoje, uma honra. Parabéns pelo seu trabalho incansável, pela reforma tributária. Estamos diante de um novo sistema tributário, mais justo, mais transparente. E tenho certeza que essa troca aqui vai ser muito boa, porque o sistema tributário brasileiro é complexo. Então, é difícil o entendimento mesmo para as pessoas, e essa troca vai enriquecer e simplificar também para que consigam todos entender o novo sistema tributário brasileiro sobre o consumo. Isso. Você, Viviane? Ótimo, eu agradeço demais esse espaço, senadora. Acho que não tem palavras para a gente agradecer essa oportunidade para Mulheres no Tributário. Eu acho que é muito importante a gente não só debater esse tema, mas acho que desmistificar um pouco, né, e tentar trazer acho que, não, eu nem vou usar a terminologia disso, não vou usar discurso, mas eu vou usar uma narrativa que seja acessível a todos e que a gente compreenda como a incidência, né, a tributação nos afeta no dia a dia muito mais do que a gente imagina e interfere diretamente, enfim, em negociações externas e internas aqui no Brasil. Eu quero agradecer a oportunidade e, tecnicamente, aqui gostaria de me disponibilizar para, enfim, debater o tema que o senhor achar que é de bom grado sobre a reforma. Muito obrigado mais uma vez a vocês. E eu acho que a gente pode começar esse assunto falando um pouco o que é isso na vida das pessoas. As pessoas querem saber, de repente o Brasil passou a ter isso na pauta, né, na agenda da política brasileira, reforma tributária. E é uma coisa muito interessante, porque normalmente os políticos, eles não se voltam a matérias que não dão voto. E essa é uma matéria que rigorosamente não dá voto. Sobretudo no meu estado, né? O Maranhão, que infelizmente, apesar da riqueza natural extraordinária, não conheço nem um pedaço de chão mais rico em recursos naturais do que o Maranhão, mas é o que tem a maior população pobre do Brasil, a população mais pobre. Mas isso é uma outra discussão, onde a reforma tributária tem muito a ver. Sabe por quê? Que um político do Maranhão, um político do Nordeste, um político do Maranhão, resolveu assumir essa bandeira da reforma tributária, é porque eu só conheço uma maneira de combater a pobreza. É gerando riqueza. E quem gera riqueza
São as empresas. As empresas geram emprego. Emprego gera liberdade. Essa palavra, às vezes, dá urticária em alguns políticos, que ao invés de querer combater a pobreza, querem manter a pobreza para dela tirar proveito político. Infelizmente. Bom, por que o sistema tributário? Por que existe isso na vida da gente? Né? O sistema tributário, ele é a maneira que os governos, federal, estadual, municipal, têm de arrecadar das pessoas, físicas e jurídicas. Então não há nada que o governo possa lhe dar sem antes ele ter te tirado. Nada. Para começar a conversa. E o sistema tributário do Brasil é simplesmente, das quase 200 nações reconhecidas na ONU, 180 e poucas já usam o IVA, Imposto de Valor Agregado. Mas o Brasil não. Agora, nós temos 3 bases tributárias, né, Carol? Além da Previdência. As pessoas pagam, recolhem para essas 3 bases. Base consumo, base renda e base patrimônio. A reforma tributária, ela se dá na base consumo, onde estão os impostos do governo federal. IPI, PIS e COFINS, do governo estadual ICMS e dos governos municipais ISS. Então, o pior sistema do planeta, na base consumo, sem nenhuma sombra de dúvida, é o do Brasil. E se fala muito do sistema da reforma administrativa, igualmente necessária. Mas a reforma administrativa, ela está muito mais a ver para dentro. É mais para... É a maneira que os governos gastam esse dinheiro que arrecadou das pessoas físicas e jurídicas. Que o Brasil também tem o pior sistema do mundo. Ou seja, é o pior para arrecadar e é o pior para gastar. Só isso. Então está na cara que tinha que dar prioridade para isso. E nós demos, né, Carol? Você acompanhou, a Viviane, quem é da área acompanhou, sabe o esforço que o Senado fez, nós fizemos para poder permitir, dar as condições para que essa matéria pudesse ser agora, ainda no primeiro ano do governo do presidente Lula, ser aprovada na Câmara, aprovada no Senado e depois promulgada. É uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional. Agora nós vamos partir, o Brasil vai partir para a regulamentação. Regulamentação através de lei complementar e ordinária. Então, o sistema tributário é mais ou menos isso, né? E eu queria perguntar assim a vocês, queria que vocês dessem assim um pouquinho breve o histórico do sistema tributário brasileiro. As diversas tentativas que tivemos de mudar esse sistema e que nunca logrou êxito. As reformas que foram feitas muito pontuais, né? Tipo a Lei Candir em determinado momento, tipo o Simples e etc. O que é na cabeça de vocês assim essa necessidade premente para as pessoas da reforma tributária? Falando para as pessoas, eu acho que o primeiro ponto que é importante a gente esclarecer é que todos pagam tributos. Muitas vezes a gente vê as pessoas, mas eu não pago imposto, eu não pago tributo. Não é só o imposto da renda, né? Não é só o imposto de renda da pessoa física ou o imposto que a pessoa jurídica arrecada, mas todos pagam tributos. Então, né, quando a gente está falando em tributação do consumo, quando a pessoa física ela vai lá no supermercado ou ela vai numa loja e compra alguma coisa, aquilo tem uma cadeia, né, de tributos que veio ali desde a industrialização, do atacado, até chegar no varejo, tem toda uma cadeia da tributação. Então todos nós somos contribuintes. Então essa é uma preocupação de todos. E eu acho que um ponto importante da reforma tributária, e que isso eu acho que tem um pouco a ver também com a digitalização que a gente vive hoje, é que isso virou uma pauta da sociedade. Antigamente ninguém tinha interesse em saber sobre a reforma tributária. Hoje você vê que as pessoas elas estão interessadas, embora a gente tenha toda essa complexidade do nosso sistema tributário e essa dificuldade de entender. Os próprios empresários que pagam os tributos ali no dia a dia, eles têm essa dificuldade de entender. As pessoas têm essa consciência que essa complexidade ela é nociva, ela atrapalha o desenvolvimento econômico, e elas têm consciência também que a nossa carga tributária é alta.
Então, eu acho que hoje nós vivemos uma verdadeira revolução no cenário econômico, porque como você falou, quem gera renda é a empresa. Então, o Brasil ele tem dificuldade de trazer investimento estrangeiro, porque no Brasil o tributo é custo. Quando a gente vai analisar um documento fiscal, um documento contábil de uma empresa para saber os resultados, os lucros que ela gera, no Brasil o tributo é custo e você não consegue ter previsibilidade. E se você não consegue ter previsibilidade, você não consegue ter segurança. E se você não tem segurança, você não tem um ambiente de negócios saudável, que traga desenvolvimento. Então toda essa mudança ela vai ser necessária e ela vai ser saudável para todos. Não é uma causa dos empresários, né? É uma causa da sociedade. E eu acho que hoje isso foi muito bem trabalhado pela Câmara, pelo Senado, de conscientizar essa população da reforma tributária e da necessidade de simplificar o sistema. É claro que tem muitos desafios, as leis complementares que serão editadas, muitas coisas precisam estar bem feitas e coerentes ali com os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça fiscal, senão o trabalho da PEC pode ser perdido. Eu acho que esse é um momento de atenção, mas eu sou uma grande entusiasta do desenvolvimento econômico e acredito que sim, isso vai surtir efeito para toda a sociedade. Então, quando a gente fala, tentando falar de forma simples aqui em tributo sobre o consumo, federal nós temos IPI, PIS e COFINS, como o senador falou, e ICMS estadual e o ISS municipal. Hoje, no Brasil, um dos grandes problemas é a guerra fiscal. Os municípios querem dar benefícios fiscais, os estados com os benefícios fiscais, então acaba tendo um grande problema entre os entes. E a reforma tributária vai resolver isso, porque a tributação vai ficar no destino. E tem o Fundo de Desenvolvimento Regional que vai tentar equilibrar isso. Mas, colocando especificamente sobre os tributos, uma grande dificuldade dos empresários é saber como ele pode se creditar, porque os critérios para tomar crédito de IPI são diferentes dos critérios para eu tomar crédito de PIS e COFINS, são diferentes dos critérios para eu tomar crédito de ICMS e também a tributação do ISS é diferente. Então, essa simplificação que a reforma tributária faz, e principalmente o crédito financeiro, vai acabar com a cumulatividade, porque os impostos no Brasil, os tributos, eles acabam incidindo de forma cumulativa. A gente acaba tendo tributo em cima de tributo e pagando na cadeia. Isso vai simplificar e também vai simplificar para o empresário no seu planejamento. Portanto, isso vai trazer investimento para o Brasil também, porque o estrangeiro que muitas vezes quer investir no nosso país, ele acaba se sentindo inseguro pela falta de previsibilidade, então ele vai conseguir ter uma previsibilidade maior e nessa parte do planejamento financeiro, econômico vai facilitar, e também essa questão do IVA, que se aproxima a 90% da tributação dos países do mundo. 90% dos países do mundo se utilizam do IVA. Então, depois a gente vai falar um pouquinho do IVA dual, das particularidades, que o senador Roberto Rocha foi o grande protagonista de trazer o IVA dual para o texto, que é o que hoje foi aprovado, que faz total sentido para o país que nós vivemos. Então, nesse ponto, bem, Carol, desculpa interromper, é que eu queria dar uma pincelada, dar mais luz à questão do IVA dual. Uhum. Senador. IVA dual, por quê? Porque tem dor, né? Uhum. Então, Viviane, o que você diz disso aí? Não, perdão. Antes do IVA dual, eu acho que a gente ainda está num ponto geral da reforma que é muito importante que a gente lembre. Eu acho que aqui, até por ser algo absolutamente informativo e a ideia é que seja acessível, é que a gente compreenda que antes até da Constituição de 88, já se pensava uma estrutura de tributação para o Brasil que fosse uma estrutura integrada quando se fala de consumo. Então, quando a gente fala ali de bens e serviços, e tudo que incide eventualmente sobre isso, inicialmente se pensou nessa possibilidade do IVA, mas se optou, até uma pré-Constituição de 88, essa segmentação. E isso pensando até na estrutura do Pacto Federativo, que se tinha institucionalmente, mas o que a gente não pode deixar de considerar, e aí eu vou aqui fazer um contraponto com o senhor falou com relação à reforma administrativa.
Acho que até se a gente pensar no escopo da Constituição, não tem como a gente dar um passo à frente sem dar um passo atrás. Então, talvez essa análise e uma aprovação prévia, e aqui eu quero colocar para a gente, né, debater em conjunto, se a aprovação de uma reforma administrativa, por vezes, não seria necessária ou previamente necessária realmente a reforma tributária, porque não é só como nós arrecadamos, né? Mas é por quê e qual a razão, qual é o motivo, o custo e tudo. E essa análise da própria Constituição de 88 nos permite essa análise integrada. E aí eu ponho aqui para debate. E fora isso, a reforma tributária ela está em debate. É engraçado porque até o professor Paulo de Barros, enfim, acho que precede, né, só de falar o nome dele, ele fala muito que se discute reforma tributária há mais de 50 anos. E pretender a estrutura do IVA para o Brasil me preocupa, e acredito que preocupam os brasileiros em geral, trazer ou importar uma sistemática que seja uma sistemática deslocada ou diferente do que a gente tem na própria cultura, tradição brasileira. Então, veja, o senhor comentou com relação aos países que têm já a estrutura do IVA. São 90%. São a maioria. Só que assim, a estrutura do IVA, ela exige algumas questões, uma dinâmica social que talvez o Brasil não tenha. E eu estou aqui levantando alguns pontos, só de... Não em nenhum momento, não são pontos para a gente pensar com relação à reforma. E isso são pontos que me preocupam como cidadã, né, e como advogada tributarista também. Será que a gente não precisa transpor agora que aprovamos? Então, vamos ter de forma conjunta a tributação do consumo no Brasil. O que acontece? Quando a gente segmentou lá atrás, a gente segmentou, por exemplo, como você falou muito bem, Carol, a parte do produto industrializado, por exemplo, a gente vai ter uma base de tributação, e com relação a PIS/COFINS, por exemplo, diversa. Então, juntar tudo isso e possibilitar que o contribuinte visualize quanto ele está pagando de tributo é muito interessante, porque isso, em tese, vai trazer maior transparência. Mas será que a nossa realidade brasileira permite essa transparência acontecer? E isso é uma coisa que me preocupa com relação à reforma tributária, por exemplo. Será que esse sistema ele realmente vai ser não cumulativo? E aí é isso que eu queria colocar aqui para o senhor, assim, de dúvidas que eu tenho, e são 2 pontos que o senhor levantou. Com relação à reforma administrativa, eu não sei se talvez não seria realmente interessante uma aprovação da reforma administrativa antes, ou considerando que não seja... Já não é mais possível, né? Não, sim, claro. Bom, mas seria essa questão, né? Eu tô aqui levantando porque ele comentou... Não, sim, é super... Desculpa interromper até, mas como a gente faz o bate-papo, é super interessante, mas é essa questão. A gente sempre falou, não adianta você diminuir que fosse, né? A intenção é manter a carga tributária, mas não adiantaria nem diminuir a carga tributária se o Estado continuar gastando mais do que ele arrecada. Mas antecipar a reforma administrativa já não é mais possível. Mas eu acho que é uma nova bandeira, como todos os brasileiros abraçaram a bandeira da reforma tributária, eu acho que também essa é a próxima bandeira então, que a população pode abraçar. Exatamente. Só para tentar dar uma clareada nisso aí, é o seguinte, quem que vem primeiro? Primeiro que eu acho que tudo que é prioridade, nada é prioridade. Agora, se uma matéria tão complexa quanto essa e a administrativa demora tanto tempo, 50 anos, é claro que você tem que estabelecer uma prioridade. E me parece, salvo o melhor juízo, que a gente tem que dar prioridade primeiro para arrecadar do que para gastar. Até porque para gastar, primeiro tem que arrecadar. Então a reforma tributária é para arrecadar, a administrativa é para gastar. No Brasil, eu já disse, tem os 2 piores. A pior forma de arrecadar e a pior forma de gastar. E o gasto público no Brasil, e está bem maduro agora para o Brasil esse ano, mesmo um ano eleitoral, que é um ano par, todo ano par tem eleição. E todo ano ímpar é pré-eleitoral. Olha que confusão no Brasil. O ano que não é eleitoral é porque é pré-eleitoral. Então, se você não quiser fazer, não faz. A questão agora é que a gente quis fazer. Epa, debate, discute, mas tem hora que tem que decidir. Às vezes até decide errado, mas você vai corrigindo no processo. Política é processo, convencimento e poder.
O que não dá é para você continuar convivendo com o pior sistema tributário do mundo. E o pior de tudo não é isso. É porque é o pior para os mais pobres. Eu sou político, diferente de vocês, militante. E a gente tem que legislar e governar com os olhos dos que mais precisam. Entende? Quer dizer, a grande maioria não são como nós, infelizmente. Elas precisam muito mais do que nós. Então, por exemplo, Viviane, quando nós, formados, com superior, empresários e tal, quando a gente recebe dinheiro, uma parte desse dinheiro vai para a base de consumo, na forma de arroz, de feijão, de energia, de telefonia, de petróleo e tal. Mas sempre sobra alguma coisa para ir para a renda, a base de renda, onde está o imposto de renda, por exemplo. E também, às vezes, sobra aqui e acolá para o patrimônio, para a base de patrimônio, onde está o IPVA, o IPTU, o ITR, etc. Ok. Me diga uma coisa. Quem é que desconhece que no Brasil imposto de renda é uma fantasia? Quem é que desconhece que, por exemplo, esse apartamento aqui se vale 1.300.000, o imposto de renda, não estou falando no meu caso, que nem é meu, isso aqui é alugado. Eu estou falando, é que não é atualizado. Eu aprovei o projeto no Senado, a atualização do imposto de renda. Mas parou na Câmara, está na gaveta da Câmara. E aí, você tem a sua declaração de imposto de renda completamente subavaliada. É ou não é? Então, claro que quem tem renda paga menos. Sabe quantos por cento do Maranhão declara imposto de renda? 5%. 1.300.000 Bolsa Família. Como é que vai falar em renda? Agora, sobra também para o patrimônio. Sobra. A gente compra um carro, uma moto, compra um sítio, uma fazenda, um terreno, um avião, o que for. Mas me diga uma coisa. É muito comum a gente ver nos estados governadores fazer blitz porque as pessoas não pagam IPVA. E quem que já viu no pátio do Letrão uma Mercedes, um BMW, um Porsche? Não tem. Será que não atrasa o IPVA? Claro. Mas resolve com um telefonema ou com uma carteirada na blitz. Vem cá, e por que não tem daquele que não tem o telefonema, né, a carteirada? Por que não tem um avião? Por que não tem um helicóptero ou um iate? Nós estamos em Brasília. Brasília, eu acho que é depois do Rio ou de Florianópolis, não lembro, o lugar que tem mais barcos de passeio no Brasil. Sabe por quê? É porque no Brasil não paga IPVA avião, não paga IPVA helicóptero e nem iate. Agora vai pagar. Mas agora vai pagar. Apesar dessa proposta que foi votada ser da base de consumo, nós incluímos para pagar. E veja, nós temos avião, minha família tem avião. Mas não é justo. Por outro lado, eu falei da base consumo, base renda e da base patrimônio. Mais uma pincelada sobre a base renda. Então eu saiba aqui agora, vou fazer uma consulta ali. O que a secretária pergunta? Eu tenho renda, então é uma consulta na clínica melhor. É com nota ou sem nota? Não é. Se você diz sem nota, não tem imposto. E se você diz com nota, é para deduzir o imposto de renda adiante. E quantos por cento dos brasileiros que deduzem no imposto de renda tem uma renda acima de 30 salários mínimos? 75%, como eu, como vocês. Enquanto isso, o pobre não tem saúde nem educação. Então, veja, é nesse ponto que eu gostaria de o tributário nosso aqui chegar mais perto das pessoas. Porque enquanto a gente que tem renda maior, a gente tem essa forma de se defender de alguns impostos, como imposto de renda, como IPTU, como IPVA, o pobre do salário mínimo, o pobre do Bolsa Família, quando ele recebe, vai todo para o consumo, mal dá para o consumo. E ele não tem como se defender quando vai comprar um bujão de gás, quando ele vai comprar um quilo de arroz, que está embutido o imposto. É imposto indireto. Ele nem entende isso. Ele entende, muitas vezes, o que é o imposto direto, que tem carnê,
que é declaratório, como imposto de renda, como IPTU, IPVA. Mas ele não pode pensar em IPTU, IPVA, nem em renda. Ele então fica onde? No consumo, é no ICMS, que é o imposto que não tem vocação para desenvolvimento econômico. Está comprovado isso, nós vamos acabar, aliás, acabou com o ICMS, por consequência com a Lei Candir. Então, o governo é como se fosse assim, ó. Esse caso é como se fosse assim, essa carruagem aqui, ó. Então você tem a carruagem e você tem a tração. Nesse caso aqui são cavalos. Podia ser bois. Essa carruagem aqui é o povo. Aqui é o governo. No Brasil, inverteu. É o povo que puxa a tração. Então o governo não é para o povo que é para o governo. O povo existe para financiar o governo. Não é o governo que existe para financiar o povo. Isso não existe, gente. Não existe, não tem cabimento. Não tem lucro, não tem resultado, não tem entregas. Aí o que fazem? Com as 3 maneiras de você aumentar a arrecadação tributária. 3. Uma, que é a mais pornográfica, aumentar imposto. Que é o que o meu estado faz, por exemplo, no Maranhão. Existe uma coisa chamada curva de Laffer, né? Você aumenta a arrecadação até um ponto, dali você aumenta a sonegação. Ponto. 2, você tapar buracos do que já tem e você tentar evitar, por exemplo, vamos sair agora ali para almoçar no restaurante. Ou vamos na academia. Setor de serviço, né? Vem cá aí, quem é que vai dar nota? Tem nota fiscal? Vem a nota, não vem? Mas é para simples conferência, não tem nota fiscal. Só se você pedir. Mas o pobre não. Ele não frequenta academia. Ele vai lá no supermercado, ele acende a luz. Ele não foge do imposto, não tem como. E nós, vamos ligar agora, a gente liga aqui de quê? De WhatsApp. Ou recebe de WhatsApp, carga tributária 0. E o pobre lá do interior do Maranhão? Ele tem o telefone na mão? Tem, mas é pré-pago, carga tributária 50%. 50%. É bem nesse ponto aí que a gente tem que falar. Então, a reforma administrativa, combinada com a reforma tributária, tem que fazer com que o povo volte a ser a carruagem e o governo volte a ser a tração. Tração é que puxa, é que é a força aqui, ó. É por isso que é importante essa sensação de justiça fiscal. Isso. Porque a gente só vai trazer consciência arrecadatória a hora que você achar, né, algo justo. Por isso que eu falei a questão das aeronaves e dos barcos, dos aviões e dos barcos, que traz essa sensação para a sociedade de justiça. Então, só para recapitular, nós não teremos mais PIS e COFINS, que serão substituídos pela CBS, não teremos mais ICMS nem ISS, que será substituído pelo IBS, não teremos mais o IPI, exceto para os produtos que são industrializados na Zona Franca de Manaus, e teremos o imposto seletivo, que também traz essa sensação de justiça fiscal e vem com essa agenda ESG do mundo. Queria, assim, quisesse eu que todos os políticos tivessem essa abertura, né, e essa humildade de colocar, assim, enfim, a gente aqui para ter um debate técnico. Agora eu queria tentar fazer um desafio aqui com você, tentar simplificar ao máximo o debate. Eu gosto de desafios. Vamos ver se isso fica um discurso, acho que talvez mais acessível. A gente pensar na reforma tributária, o que veio agora? É uma unificação do que se tinha antigamente. O que tinha anteriormente era que a gente fala segmentada, era em separado. Então a gente não conseguia visualizar o quanto era devido de tributo em uma bolsa, enfim, bens ou serviços que fossem prestados pra gente, enfim, no salão de beleza ou uma bolsa advogada, enfim, eu tô tentando simplificar ao máximo aqui. Mas que a gente perceba que essa é a ideia. E qual que é a preocupação daqui para frente? Tendo em vista essa ruptura com o sistema anterior e o que vem para agora, é que isso tudo seja garantido para o contribuinte. Eu vou dar 2 desafios junto com você aqui, desculpa interromper, mas só para complementar, 2 desafios para a sociedade em relação à reforma tributária. Acompanhar o Fundo de Desenvolvimento Regional, que já que a tributação fica no destino, que a sociedade participe disso, porque esse fundo, esse dinheiro que vai ter nesse fundo, é para compensar as diferenças dos estados mais pobres, que realmente ficaram muito preocupados
com o novo sistema, com a sua participação. E também acompanhar o comitê gestor. Esse é um papel nosso, do senador, da Viviane, de todos, porque teremos também a criação de um grande poder, que vai administrar toda a arrecadação dos 5.500 municípios e dos 27 estados da nossa federação. Então, a sociedade precisa, ela deve participar dos debates públicos, ela deve participar das leis complementares, mas eu acho que esses são os 2 pontos da reforma que precisam ter o olho da sociedade. Porque se a gente não estiver participando, a gente não pode reclamar depois. Claro, sim, exatamente. E aí, essa complementação, e aqui já finalizando, senador, é isso, é que o foco da reforma tributária é esse, é simplificar para que o contribuinte tenha visivelmente o que ele paga de tributo e consiga mensurar isso. Você falar, nossa, isso é um custo para a minha produção de tanto, isso é um custo para a minha atividade de tanto, igual o senhor falou do motoboy, com o mototáxi, enfim. E que a gente busque nesse acompanhamento, nessa participação social, no que virá agora na regulamentação, que esse objetivo inicial da reforma ele se mantenha. Não pode aumentar a carga tributária, como também não pode baixar no início. Por quê? Porque ninguém abre mão de receita. Baixar a carga tributária significa perda de receita. Nem a União, nem estados, nem municípios abrem mão disso. Porque estão no limite, gastaram demais e não tem mais recursos para investimento. Quase todos os estados brasileiros só têm dinheiro para investimento se for de empréstimo. Perderam a capacidade de investimento. E agora estão perdendo a capacidade de endividamento. Então é urgente a reforma tributária, como é urgente a reforma administrativa. Cortar a gordura e cortar na carne também. Entendeu? Então, essa questão de fiscalizar e tal, o mundo está mudando, nós estamos indo para a convergência digital. O cidadão, ele está ele tem mais consciência cidadã. Não vai depender do político só não, de fiscalizar, do vereador, do prefeito, do deputado, do senador, não. Então, é isso, quer dizer. Bom, eu comecei dizendo para vocês que o tema extremamente árido, muito complexo, muito difícil. Vocês percebam que eu tento fazer uma linguagem mais coloquial, sempre que possível, sempre comparando, sempre trazendo alguma coisa para poder as pessoas mais humildes ou até aqueles que mais têm recursos não entendem. O Brasil gasta mais de 1.500 horas por ano para fazer administração tributária. É mais de 1,5% do PIB com burocracia tributária. É uma violência isso. Ninguém no Brasil paga imposto corretamente. Ninguém. Ou paga menos, ou paga mais, ou não paga. Eu duvido alguém me dizer qual é a carga tributária desse copo d'água aqui, ó. Eu duvido alguém me dizer corretamente. E olha qual é. É do... Eu só ia elogiar a caneca. Então, duvido alguém dizer. Por isso que não é correto o debate antecipado da alíquota do IVA. Porque estão falando que a alíquota é 25, 27, 28. Epa, peraí, mas qual é a base de cálculo? Quem é que está fazendo? É o IBGE ou é o IPEA? O que estão falando é do IPEA, mas o órgão oficial é o IBGE. Então, meus cálculos é menos de 25%. Mas isso não é para debater agora. O que não deveria estar fazendo é a quantidade excessiva de exceções. Quanto mais exceções, quanto mais setores deixarem de pagar, maior vai ficar a alíquota. Porque não existe almoço de graça. Se um não paga imposto, outro vai pagar no lugar. Não tem a menor dúvida disso. Então, eu quero, assim, muito orgulhosamente agradecer vocês. Carol veio de São Paulo, participar desse primeiro tributário. A Viviane está aqui de Brasília. E eu quero, nesse pontapé inicial, dizer a vocês que, repetindo o que disse no início, vai ser o primeiro de uma série. A gente vai ter que picotar, cortar e fazer assim. A gente vai ter que fazer um só para ir para o imposto seletivo, por exemplo. Só para o imposto seletivo. Entendeu? Como a gente vai ter que fazer um só para poder mostrar como é que é o sistema eletrônico de crédito e débito do IVA. Tem que ser crédito e débito.
para o cidadão contribuinte, para ele não faz diferença se é IVA, se é CBS ou se vai ser IBS, é tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Até o cartão de crédito, ou seja, o dinheiro de plástico, está entrando em desuso. Daqui a pouco está extinto. Está tudo para indução. Como é que a gente está no sistema analógico? Isso não tem cabimento. Então, obrigado mais uma vez. Deixo a vocês aqui a palavra final de agradecimento, de despedida desse primeiro programa nosso. Obrigada, senadora. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma troca muito boa. Com certeza esclareceu muitas dúvidas da população. Parabéns pelo seu trabalho incansável na reforma tributária, pelo entusiasmo do seu trabalho. E eu deixo o recado aqui, me coloco à disposição, Carolina Brasil, nas minhas redes sociais, o projeto Mulheres no Tributário também, que é um projeto que está por todo o Brasil, conectando mulheres, trazendo o protagonismo para as mulheres também, que tem o seu espaço. Então coloco o projeto e também o meu Instagram, minhas redes sociais pessoais, minha rede social pessoal também à disposição. Obrigado. E de recado aqui para a sociedade eu deixo que acompanhem, né? Todos são contribuintes, todos pagam tributos, então acompanhem essa reforma que está vindo, acompanhem as mudanças, porque se Deus quiser, em 2033 teremos um sistema tributário mais justo, mais simples, e com mais empresas nós teremos mais renda, mais emprego, mais desenvolvimento econômico e mais qualidade de vida para todos. E você, Viviane? Obrigado. Eu gostaria de agradecer, senador, pela oportunidade, e aqui é uma honra estar ao lado de vocês dois, inclusive da Carol, que tem um projeto Mulheres no Tributário que é fantástico, da qual eu sou fã e participante. Eu queria aqui deixar só um último recado também, não muito diferente do que a Carol falou. Eu acho que a ideia inicial desse debate, desse primeiro bife, como falou o senador, era que a gente mostrasse a complexidade e o tanto que esse assunto é um assunto importante para que vocês realmente acompanhem ele e vejam como é que vai ser a evolução da reforma. Então eu acho que essa participação social é fundamental. E também me coloco à disposição, meu nome é Viviane Folhaber, eu sou advogada, e qualquer dúvida e qualquer debate que se queira ter sobre reforma tributária pode contar com a gente, que a gente aceita. Chegamos ao fim do primeiro tributário, da série Tributário, o primeiro programa que vamos debater aqui, tentar destrinchar, debulhar, como diz o nosso sertanejo, esse complexo sistema que na verdade é um manicômio tributário. Nós aqui estamos fazendo a abertura desse seminário aqui pela internet, é um conteúdo digital que vai estar disponibilizado para todos no Brasil e fora do Brasil, pelo YouTube, pela Spotify, etc. E agradecer muito o privilégio de contar com a audiência cada vez maior de todos vocês. Um abraço e até o próximo tributário. E ao senador, ex-senador Roberto Rocha, presidente da Comissão Mista das PECs 45 e 110 e relator da PEC 110 no Senado Federal, também o nosso reconhecimento. A partir de 2019, essa proposta ganhou o impulso que ganhou pelas mãos do Roberto Rocha e do Baleia Rossi, e hoje nós podemos celebrar com o povo brasileiro essa conquista. Registro que faltou no meu pronunciamento de justiça a um senador da República que antes o senador Eduardo Braga relatou essa proposição e se dedicou muito a essa proposta de emenda à Constituição, que é o ex-senador Roberto Rocha. Infelizmente, ele não está hoje no mandato que promulga essa emenda constitucional, mas o Brasil e o Senado Federal devem muito à sua excelência.